divulgue esse vídeo, compartilhe o máximo que você puder, se inscreva ali no YouTube, deixe lá seu joinha, comente o vídeo ali através do YouTube. Incentive também outras pessoas a estarem lendo a Palavra de Deus juntamente conosco. Aqui em Ruth, no capítulo 2, então nós vemos como a bondade do Senhor começa a interferir na vida de Noemi e de Ruth. A partir da disposição de Ruth para colher espigas nos campos, exercendo então o direito dos órfãos e das viúvas de apanhar o que caísse no campo. Algo que era lei em Israel. O Senhor Deus abriu generosas portas para elas. Versículos 1, 2 e 3. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favoreceu. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. A história delas já era conhecida em toda a comunidade. E quando ela estava então colhendo ali as espigas, chegou Boaz, a quem a Bíblia chama de homem valente e poderoso. Ele era um bom homem, amado por seus servos e temente ao Senhor. Versículos 4, 5 e 6. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moab. Rapidamente Boaz percebeu a presença de Ruth no campo e foi pessoalmente falar com ela. Versículo número 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. E falou que sua atitude com Noemi era nobre e que o seu desejo era que Deus os abençoasse. Versículos 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste teu pai e a tua mãe e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Ele foi generoso com ela, dando-lhe muito mais do que a lei exigia, e ordenou a seus servos que permitissem que ela colhesse em todo o campo. Versículos 15 e 16. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem a seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem, e não a repreendais. Quando Ruth voltou, estava abastada. Noemi comeu, se fartou e ainda sobrou muita comida. Intrigada, ela perguntou onde Ruth havia colhido. Versículo 19. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Noemi exaltou ao Senhor por isso, e lembrou que Boaz era um dos seus resgatadores. Isto significava que, caso ele desejasse, poderia pedir aos anciãos de Israel para exercer o direito de resgate e casar com Ruth. Versículo número 20.
Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Para nós terminarmos a leitura do capítulo do dia de hoje, nós vamos ver os versículos 22 e o 23. Disse Noemi à sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. E com a leitura desses versículos, nós então encerramos o capítulo do dia de hoje. Que o Deus de amor e de paz esteja com você. Deus te abençoe.